Nessa videoaula estaremos realizando duas demos, dois exemplos bem simples sobre o uso de heranças em TypeScript. Bom, vou pedir para vocês abrirem aqui o Visual Studio Code. Vamos criar uma nova pasta aqui. Vamos criar aqui 19. Exemplo. E dentro dessa pastinha vamos criar um arquivo chamado herança.ts. Ok. Bom, vamos só pegar aqui o primeiro exemplozinho aqui. Lembrando que todo o código-fonte está no GitHub, tá? Eu estou procurando documentar o código de uma maneira ficar fácil para poder depois se guiarem através das aulas, ou tanto da Udemy, tanto do YouTube. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Herança. Para o uso de herança em TypeScript. E outro ponto também muito importante, lembrando que caso vocês queiram se aprofundar a respeito do assunto, vocês podem estar entrando na documentação do TypeScript. Tem bastante coisa lá interessante. Eu esqueci como é que se escreve inheritance. Bom, vou escrever aqui herança, depois eu vejo para vocês veem depois na documentação quando eu for botar aqui para vocês, ok? Bom, vamos lá. O primeiro exemplo é um exemplo simples, não tão complexo. Então, vou escrever aqui exemplo 1. Vou fazer o seguinte, vou criar uma classe chamada tamanho, onde essa classe ela vai receber um atributo do tipo público. Ela é pública e ela é do tipo number, perdão. Vamos construir essa classe. Área number. Acho que está bem conceituada essa parte do uso da classe, construtor, construir o construtor e tudo mais. Vocês vão ver que no outro exemplo eu já não vou fazer dessa maneira, vou fazer um pouco diferente. Bom, this.área recebe área. Agora vem a questão da herança, né? O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo criar uma classezinha onde ela vai dizer o tamanho de um determinado tipo, né? Um retângulo, um círculo, enfim. Vou criar aqui uma outra classe chamada círculo, onde a classe círculo ela se estende, né? Ou seja, ela é classe filha, né, da classe tamanho. Beleza. Vamos construir ela. Outro ponto muito importante, para quem desenvolvedor Java vai se identificar bastante com isso. Quando você estende, ou seja, né, faz uso de herança, né, como o caso aqui, class, circuito, extend tamanho, nós estamos vendo aqui que o circuito faz parte, né, ela é filha, né, uma classe filha da classe tamanho. Então você tem que fazer isso aqui, ó, super, e chamar ela aqui. Por quê? Se eu não fizer isso aqui, ele vai dizer, olha, é interessante o IntelliSense que o Visual Studio Code nos fornece. Ele vai dizer ali para você, olha, como essa classe, ela, ele tá querendo dizer, tipo assim, ele tá querendo dizer o seguinte, como essa classe, ela é uma classe filha, né, ela precisa, né, ela deve conter uma palavrinha chamada super, chamando ali os atributos da classe pai.
Por exemplo, se aqui eu tivesse mais, sei lá, 20 atributos, eu teria que fazer um super e botar ali todos os atributos da classe Pi. Ok? Senão, não vai dar certo. Vou criar aqui um métodozinho para fazer a chamada, né? Tamanho total da área. Dá uma resposta de retorno. A área total do círculo é, vou botar aqui, this ponto. Você pode notar que, olha uma coisa também interessante que eu quero mostrar para vocês. Esse método aqui, ele está dentro da classe círculo, ok? Beleza? Notem que, no momento que eu ponho um ponto aqui, ele já identifica que a propriedade área, eu posso estar usando ela. Então, vou usar ela aqui. Beleza, agora nós vamos fazer a chamada let círculo igual a new círculo. Isso aqui todo mundo já sabe. Ele vai exigir, claro, né, que a gente coloque ali um tamanho. Então, vou botar aqui 250. Círculo, ponto, tamanho total da área. E só isso. Ok? Então, vamos dar um Ctrl Shift B. Vai compilar o código aqui pra gente. Vocês já podem notar aqui dentro da pasta 19 já tem um arquivo JS. Antes de eu mostrar o resultado, deixa eu só mostrar aqui o arquivo JS como é que fica. Olha como é que complica um pouco o uso de herança em JavaScript. É bem complexo, né? Você tem que estar usando ali um extends, um this, um set prototype, um prototype off, enfim, é bem diferente. Diferente dos outros que nós compilamos, mas o uso de herança em JavaScript é bem complexo. Mas olha a diferença, né? Aqui deu o quê? 42 linhas de código. Não, vamos dizer 42 menos 13, botar mais ou menos 30 linhas de código, mais ou menos, tirando o comentário aqui, né? Então é bastante coisa, né? Já aqui, ó, há uma confusão aqui, né? Ou seja, você tem que declarar aqui um círculo, recebe uma função super, enfim, é bem diferente. Já aqui no TypeScript você vê, né? Quando um desenvolvedor chega e olha isso aqui, ele vai entender o que está sendo feito aqui, né? Deixa eu pular uma linha aqui, dar um Ctrl Shift B de novo. O desenvolvedor vai entender plenamente o que está acontecendo aqui. Então é bem simples e segue realmente o princípio da programação orientada a objetos voltada para a herança. Beleza? Bom, tá compilando aqui ainda, tá demorando um pouquinho, talvez por conta do transpiler mesmo do JavaScript, que ele é bem grandinho e talvez ele vai procurar algumas referências e tudo mais. Bom, agora vamos executar esse código aqui. Vamos vir aqui em Integrated Terminal. Eu baixei uma nova versão do Visual Studio Code. Ele já vem com o PowerShell instalado, ou Bash, para quem deseja, né? Ele vai identificar aqui Ele veio com algumas mudanças bem significativas. Depois procurem atualizar o Visual Studio Code de vocês, sempre que puderem. Tá bem interessante o que a equipe da Microsoft anda fazendo com essa ideia. Tá sensacional. Vamos lá. Então vamos até a pasta. Vamos vir aqui, sem extensão. E no resultado final tem que apresentar 250, né? E apresentou aqui, a área total do círculo é 250. Então, aquilo que eu falei com vocês, né? Para desenvolver a herança, né, dentro do TypeScript, vocês têm que seguir a seguinte regra, né? Criar ali duas classes, usar a palavra reservada extends para poder mostrar que aquela segunda classe, a classe B, né, que eles falam, né,
é a classe filha, que pertence à classe pai, do que é no caso para a gente que é o tamanho. Não esquecer de fazer a chamada do super, senão vai dar problema. E depois fazer a chamada aqui no final para poder executar o código, para que dê tudo certo. Bom, vamos fazer aqui um segundo exemplo. Deixa eu pegar aqui. Vocês podem depois brincar, criar alguns exercícios. Lembrando que nunca procurem se limitar ao que eu estou ensinando aqui. Vão além. O que eu estou ensinando aqui é um pontapé para vocês. Mas tem muito conteúdo na web. Até mesmo no meu próprio site tem bastante coisa interessante. Por exemplo, eu não cheguei a falar de atributos abstratos, estáticos. Mas vocês entrando na documentação do TypeScript, vocês vão encontrar muita coisa. Eu recomendo plenamente para vocês, altamente, para darem uma olhada na documentação TypeScript. Não se limitem a esse curso. É isso que eu vou estar falando no final do curso com vocês sobre isso, ok? Bom, vamos estar realizando aqui um segundo exemplo. É um exemplo um pouquinho maior, um pouquinho complexo, não tão complexo. Vamos criar a famosa classe pessoa. Class pessoa. Vamos lá. Eu vou fazer um pouco diferente, né? Não vou criar aqui de cara os atributos, já vou botar de cara aqui os atributos dentro do construtor. Beleza? E para deixar o código um pouco mais organizado, eu vou fazer assim, ó, public nome string public sobrenome do tipo string, public e-mail string e private idade, que vai ser do tipo number. Ele está reclamando aqui porque ele vai dizer, olha, tá faltando uma implementação. Aí basta você fazer isso aqui. Mas não seria errado se eu fizesse assim, ó. Deixa eu comentar aqui. Se eu fizesse como aqui em cima, né? Por exemplo, repetindo esse código todo aqui. Ok. Botei ponto e vírgula, no caso vai ser ponto e vírgula. Aí depois eu criaria um construtor. Aí depois nome, string, sobrenome, string. Não é errado também fazer assim não, tá? Só vou mostrar para vocês, mas depois eu vou apagar. Number, aí depois vem aqui, aí vem this, ponto, nome, recebe nome. Para não estar fazendo isso sempre, eu já botei direto aqui para poder comer código. Tá? Mas nunca se esquecendo, até porque também se não botar os colchetes, o próprio IntelliSense do TypeScript dentro do Visual Studio Code vai sinalizar, olha, você tem que implementá-los, né? No caso, já implementei eles aqui, mas você tem que botar ali um abre e fecha colchete, ok? Bom, vou criar um métodozinho aqui chamado apresentar pessoa, onde ele vai passar uma mensagem de retorno para o usuário. Seja bem-vindo. This.nome. Bom, qual é o conceito, né? Aquilo que eu expliquei para vocês na aula teórica. Qual é o conceito de herança? É você, por exemplo, ter uma classe ali como pessoa. Ele tem os atributos específicos de pessoa, mas, por exemplo, eu quero criar uma outra classe que, por exemplo, o famoso exemplo da classe animal, né? A classe animal ela pode conter, por exemplo, se é o tipo, né? Se ele é um mamífero, se ele é, enfim, né? Aí depois dali você vai estender, né? Tipo, um cachorro, né? Cachorro, ele é o quê? Ele é um animal, então ele vai ter as mesmas características da classe animal ali, né?
Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma outra classezinha fora dessa classe pessoa. Eu gosto de fazer isso aqui para poder não confundir colchetes aqui. Nós vamos criar aqui uma classe chamada estudante. Onde essa classe estudante, ela vai fazer o seguinte, ela vai se estender à classe pessoa. O que eu quero dizer aqui? Olha, Gláucia, eu tenho aqui uma classe estudante que essa classe ela contém nome, sobrenome, e-mail, idade, mas além desses 4 atributos, ele ainda contém um outro atributo específico, ou 2, ou 3, ou até mais, da própria classe estudante. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui, vamos fazer um construtor, e vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui nome. Vocês estão vendo que eu botei, propositalmente não botei o public ali, porque não necessariamente precisava botar o public, mas para mostrar para vocês que os atributos eles podem ser públicos, privados, ou até mesmo estáticos, abstratos. Bom, vamos lá. Nome, sobrenome, e-mail, string, idade, number. Aí vem aqui um dado específico de estudante, né? Eu vou botar aqui período, vai ser do tipo number, e private, vou botar aqui tipo graduação, que vai ser string. Aí tá reclamando ali, né? Glaucio, olha só, você construiu, mas você implementou eles, todos esses atributos aí? Então, vou implementar ele agora. Como? Lembra que eu expliquei no outro exemplo? Ele vai dizer, olha, construtores, classes derivadas de construtores, ou seja, sendo herança, elas precisam conter a chamada super. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, super. O que contém na classe pai? Eu vou botar... É sensacional a inteligência do TypeScript. E já está dizendo aqui, olha... Deixa eu voltar aqui, olha. Tem super ali, ó. Você tem 4 argumentos, mas não passou nenhum, né? Você vai passar os mesmos argumentos da classe pai. No caso, nome, sobrenome, e-mail, idade. Você não vai passar aqueles outros dois... Como é que eu posso explicar os outros dois atributos que você acabou de criar? Então, vamos passar aqui. Nome, sobrenome, e-mail e idade. Bom, feito isso, eu vou fazer uma chamada... Vamos botar aqui... Apresentar estudante. Fazer essa chamada para ele. O que eu vou fazer aqui? Chamar um super ponto, apresentar a pessoa. E vai dar as boas-vindas. Beleza? Isso é uma outra maneira também de herdar um método usado da classe pai, usando o super ponto e o método que você pretende usar. Tá? E vamos lá, vamos criar uma frasezinha aqui para esse estudante. Dar umas boas-vindas para ele, né? Então vamos lá. Console.log. Vamos lá. Me chamo... Vou botar aqui this. Ponto. Nome. Vai dizer o nome da pessoa. E estou cursando. Vai ter que this. Ponto. Olha como é que ele é legal. Ele já apresenta pra gente tanto os dados de pessoa, tanto de estudante. Eu quero apresentar aqui o tipo de graduação. Ponto. E estou no... Vou botar aqui o período que a pessoa está. Ponto. Período. Vou botar aqui
Isso aqui, período da faculdade. Ou, até para ficar organizadinho o código, a gente podia botar... Depois a gente organiza. Só quero apresentar a frasezinha para vocês, depois a gente organiza melhor esse código aqui. Bom, feito isso, nós temos aqui a classe pessoa, classe estudante. Depois disso, nós vamos criar aqui let estudante, new estudante. O que vai acontecer aqui? Quantos argumentos ele vai receber? Todos, tanto de pessoa, tanto de estudante. Então, vamos passar aqui. Gláucia. Lemos. Passar aqui o meu e-mail, que no caso, botar aqui teste@gmail.com. A idade é um tipo não, eu vou botar 31. Período, botar 8º período. Também é um tipo number. Tipo de graduação, botar aqui análise de sistemas. Beleza. E estudante, ele vai ter apresentar pessoa. Ah não, ele já está dentro da classe apresentar estudante, então basta só chamar apresentar estudante. Beleza? Vamos dar um Ctrl Shift B. Demora um pouquinho, porque a gente está lidando com herança e até transpilar o código para JavaScript demora um pouquinho. Foi, vamos ver qual vai ser o resultado final disso. Degraded Terminal. Vamos levantar aqui. E resultado final. Seja bem-vindo, Gláucia. Me chamo Gláucia, estou cursando análise de sistemas, estou no 8º período da faculdade. Então, funcionou direitinho. Ok? Depois vocês podem, como exercício, organizar esse código, botar tipo dados do estudante ou criar, enfim, um outro exemplo parecido, enfim. Não se limitem ao que eu fiz aqui, ok? Então, recapitulando, o princípio da herança é justamente você aproveitar, fazer um reaproveitamento de código. Fazendo uso de herança em TypeScript, basta usar as palavras reservadas, caso extends. Construir, claro, como sempre, né? Você está fazendo uso de classe. E não se esquecendo de usar o super, senão vai dar problemas. Ok? Bom, na próxima aula, que será praticamente a nossa antepenúltima aula, que na verdade vai ter ainda mais essa próxima aula, depois a demo, e depois algumas referências que eu vou estar deixando para vocês estarem prosseguindo com os estudos de TypeScript. Nós estaremos falando sobre o uso de interfaces em TypeScript. Ok? Espero vocês na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.